ele de repente sentiu um peso em seus ombros. Tente manter o rosto frio e vire a cabeça para sinalizar. Entrar. Da porta, uma figura entrou. Joe Gould parecia confuso. A roupa laranja e o vestido de seda azul se destacam. Big Sean e Ian John também olharam curiosamente. Na cabeça dessa pessoa, um broche de ouro pontilhado de rubis. A pessoa que entrou era uma menina. Até mesmo Chama Yang, que estava comendo. De repente, teve que parar e olhar para cima. Entrar o dono da casa disse: espere até ela entrar. O dono da família Drong com Fusilli apresentou: esta é minha filha. Diga, olá, criança. Ele curiosamente parou de comer e olhou. A menina mostrou um sorriso brilhante e se apresentou. Doce, garotinha. Por favor, conheça o cavalo em Heróis. E depois daquele dia, a vida de Chamyong foi um inferno. Depois de voltar para a sala, ele desmaiou apressadamente na cama e chorou sanguessuga. Que disse aquele velho para se apresentar assim. Ela apenas se agarrou a mim como uma cobra, nunca dando um passo para longe. Quando eu como, eu quero servir. Quando eu bebo, eu quero derramar. E eu provavelmente quero segui-lo até o banheiro mais tarde. VX mostrado, olhou para ele assim e disse: então tá tudo bem para você correr de volta para o seu quarto. Por que você entrou no meu quarto? Ele choramingou: tio, estou morrendo de medo. Aquela batida errada. Do Con, ouvi dizer que ele é um rei venenoso. Mas ele usa veneno assim em mim. O que é? Um rei venenoso? Esta é realmente uma mulher venenosa. Pensando que era razoável. Ele sorriu fracamente e concordou que não estava errado. Ele gritou de novo e de novo. Que diabo se tornar uma pessoa para se tornar uma pessoa? Eu sou um monge talista. Por que eu me importo com o amor? Eu sou casar louco com a filha do chefe da família. Grande mostrado expresso, mas afinal, esse lado são boas intenções para conosco. Até nossa filha o vinho também foi trazido. Parece que ele ficou muito satisfeito com você. Chan Yang reclamou bem. Diga a ele para parar como ele é. Ele sempre usa veneno em mim. Tanto quanto eu posso ver, aquele velho muito alto fora do Zhuangchu ainda estava esperando sozinho. Ela mordeu a camisa e murmurou em aborrecimento. Porque ele não sai ainda. Shu mastigar a manga com força. Já era hora. Longo Trem saiu para aconselhar irmã. Não exagere ela. Repreendeu você. Calha a boca, não interfira. É estranho. Ele não pode me evitar assim, porque Long Chuchu tá cheio de confiança. Porque ela é linda, ele ficou sem palavras quando ouviu. Ela continuou a vagar. É porque
você não tem olhos para ver. Por causa do Padre Tolles ou porque você viveu nas montanhas por muito tempo. Então, você não sabe o que é uma beleza. Ele me evitou Tengshan, especulou. Talvez ele não esteja interessado em mulheres. Ela imediatamente se opôs a este mundo. Ainda existem homens que não estão interessados em mulheres. Ele de repente pensou que era estranho. Minha irmã sempre foi contra o amor. Mas agora ela está tomando a iniciativa. Será que você já gosta de Oa Santanlon? Duang Chuchu negou imediatamente, dizendo: bobagem, acabei de conhecê-lo ontem. Eu não sei o que gostar ou não gostar. Eu não sou um anjo. Eu conheço os pensamentos de outras pessoas. Mas por que você acha tanto entusiasmo? Ela explicou por que, se perdermos esta oportunidade. Sabemos onde seremos casados com. Pai me ama muito. Mas ele é o chefe da família, entre seus próprios interesses. E os interesses da família. Ele sempre colocará os interesses da família em primeiro lugar. Então, quando chegar a hora, ele vai me casar com uma certa família. E terei que viver em algo nobre. Família rica, no meio do país. Eu vou sufocar nesses lugares. Pense nisso para a reunião, bebendo. Caminhando para cada ação. Você tem que seguir as regras. Você pode aguentar por muito tempo. Trans respondeu silenciosamente. É difícil. Pense nisso para a reunião, bebendo. Caminhando para cada ação. Você tem que seguir as regras. Você pode suportar. Isso Drawn Trans respondeu silenciosamente. É difícil, mas alguns dias atrás, quando eu secretamente olhei para Tia Myong, que estava ferido e inconsciente na cama. Obrigado. Sondou que Brad é o número 1 no futuro. Que o pai reconheceu. Alguns dias atrás, quando secretamente olhando para Tia Mayang, ferido e inconsciente na cama. Tanque 2 Sondado é aquele garoto número 1 no futuro. O pai é reconhecido. Olhando para o céu, ela expressou: se você fosse o melhor do mundo, ele definitivamente estaria ocupado praticando artes marciais e não teria tempo para ir para casa. E eu ficaria sozinho e murcharia como uma flor murcha. Por que escolher um casamento tão trágico? Que casamento melhor poderia haver do que este? Ele congelou bom. Em comparação com uma vida de prisão domiciliar e contenção, é 100 vezes melhor. Você não precisa se preocupar com os outros. Você pode viver sua própria vida. Esta oportunidade não virá 2 vezes, absolutamente nem mesmo se eu morrer. Eu ainda tenho que pegar aquele cara Longo Oa Santan. Embora meu pai se oponha, ele não pode viver para mim, certo? Ela disse com um tom cheio de determinação ardente. Os lábios de Kongshan se contraíram pensando. Você já tinha um plano. Mas Santanlon não é alguém que é facilmente subjugado.
as coisas definitivamente não vão como ela deseja. Pertence a retardado. Você está se iludindo. Como posso controlá-lo? Ele é uma pessoa que meu pai reconheceu. Devo respeitar e ceder a ele, então, e os sentimentos. O que é amor? Apenas vivam juntos, e os sentimentos surgirão naturalmente. Ele arregalou os olhos, enquanto olhou para sua irmã e exclamou, tão realista. Ela continuou. Afinal, este é o melhor casamento para mim. Olhando de perto, ele é muito bonito, mesmo que ele me trate como uma pedra à beira da estrada. Isso me deixa um pouco desconfortável. Mas o tempo vai mudar tudo. O coração de Duang estava cheio de admiração. Ela estava tão determinada se ela soubesse o futuro que uma filha da família Duang teria que suportar. Certamente ninguém a culparia por sua determinação. Eu assisti minha irmã sair. Não reconhecido como membro do clã, não tem permissão para aprender as artes secretas e artes marciais do clã. Só porque ela é filha do líder do clã, ela está presa no clã para o resto de sua vida. Não tem permissão para sair. Viver uma vida como uma flor em um vaso. E então, quando você atingir você se casará a maioridade como uma mercadoria. Houve silêncio por um tempo. Então, Tong para de repente, disse sério para... E sim, irmã, com certeza teremos felicidade. E a chave para essa felicidade está em... Ela apontou para a sala atrás dela. Vou usar todos os meios para me tornar amigos com aquele taoísta. Você deve me ajudar. Se assim for, eu vou apoiá-lo. O primeiro cunhado do mundo. Zhuang Tran ouviu e riu. Ele agarrou a mão dela e respondeu sim. Eu confio em você, irmã. Como se ganhasse força, atraída para procurar todos os dias e noites por Chen Mayan. Em cada canto, jovem herói. Chen, em falta de ação. Que estranho. Que estranho. Eu já verifiquei o quarto onde ele foi. A pessoa em questão está atualmente escondida no telhado, tentando não fazer um som. Depois de vê-la ir, embora ele olhou de volta para baixo. Cheio de dúvidas, de jeito nenhum eu não posso ganhar contra ela. Ele tocou a ferida em seu estômago e cresceu suavemente. A ferida ainda era bastante dolorosa. Foi apenas uma competição com o mestre do salão. Mas ele ficou gravemente ferido. Eu realmente sou tão fraco. Mesmo que meu filho estivesse conspirando contra mim. Que não era uma razão legítima. No campo de truques covardes de batalha, são comuns e tramar também é uma habilidade. Se eu sou forte o suficiente, mesmo que eu seja matemática assombrada, eu também não vou me machucar. Mesmo assim, de dentro, Chen Maeng tirou a pílula medicinal. Segurou alto para abri-lo e pensei. Mesmo assim, esta pílula medicinal é possível, embora seja muito perigoso,
Se tudo correr como desejamos, vamos resolver o problema da força interna. Embora não seja possível voltar do jeito que era antes, pelo menos não será mais esgotado de energia interna e incapaz de exercer toda a sua força. Primeiro de tudo, você tem que esperar até que seu corpo se recupere completamente. Enquanto ela estava guardando a pílula, Tongchuchu descobriu seu esconderijo. Ela gritou alto, jovem mestre. Chan Ye, jovem cabelo, olhando para ela, correndo em direção a ele, como uma louca. Ele se assustou e rapidamente usou suas habilidades de voo para fugir. Ela continuou me perseguindo. Eu queria falar com você um pouco, mas você continuou fugindo. Eu vou te comprar doces Gorde Pare. Que diabos é doce Gorde? Neste momento, a estrada principal já estava morta. Então ele teve que pousar no chão e continuar correndo. Atraído para ainda não desistiu e perseguiu vigorosamente. Ei, você, pra ir. Você coloca todo o seu esforço lá. Ali que é a mansão do proprietário. Chang'an correu a toda velocidade. Ele rapidamente fechou a porta. Quando Won 2 atropelou, sua figura havia desaparecido. Ela estava desamparada. Por que ela correu para aquele lugar? Ele deu um suspiro de alívio. Como esperado, ela não se atreveu a correr aqui. Depois de se acalmar, ele continuou subindo o longo corredor dentro. Não foi até que eles chegaram à porta que a velocidade parou. Chang'an estendeu a mão e abriu a porta. Dentro da banda militar, já estava esperando. Ele olhou para ele e perguntou o que você está aqui. Você está pronto ainda? Os dois se sentaram à mesa. O dono da casa segurando um bule de chá e enchendo uma xícara. Então, empurrou em direção a ele. Beba, é chá frio. Chang'an franziu a testa e olhou para ele. E ele também olhou para trás. Um momento depois, ele pegou a xícara de chá e bebeu. Depois de colocar a xícara de chá, ele perguntou com raiva por que ele queria casar sua filha com um talista. Embora a conexão de sangue seja importante, isso não é muito óbvio em combate. Me deixa com raiva quando ouço é óbvio. Eu não sou maduro o suficiente para casar minha filha com você. O dono da casa não me disse também. De jeito nenhum. Então por que ela fez isso? Ele se lembrou do que sua filha uma vez perguntou. Você quer que eu seja solteiro até ficar velho? Eu só preciso fechar meus olhos e apresentá-lo. Apenas apresente. No entanto, ele não poderia dizer esse motivo. Apenas responda, não sei como. Casar sua filha com alguém como você. Quem só se importa com dinheiro? Não sonhe mais. Vou apenas seguir seu pedido. Chang'an franziu a testa em confusão. Isso soa muito estranho. E eu... Ele largou a xícara de chá e disse:
Você é um excelente artista marcial, mas você não é uma boa pessoa certa. Ele pensou consigo mesmo, por que ele é tão observador como pai? Eu quero casar minha filha com uma boa pessoa. Não é um bom artista marcial. É só por causa do meu status como chefe da família. Não posso me opor diretamente. Os dois tilintaram xícaras de chá e conversaram. Parecia que ele estava em uma situação muito estranha. Muito estranho. Depois de beber o copo juntos. Então, coloque os copos juntos ao mesmo tempo. Chan Yan olhou para ele com avaliação. Ele era uma pessoa interessante, pragmático e teimoso em relação à honra. Frio, a ponto de sacrificar entes queridos. Mas com a humanidade completamente diferente da velha guarda. Isso mesmo. Patriarca do Ang, ombro para a pesada responsabilidade. Como ele poderia ser tão livre quanto Duang Bao? Graças ao talento superior de artes marciais de Duang Bao. Ele foi capaz de se sentar na posição de ancião supremo. Caso contrário, ele foi expulso do clã há muito tempo. O proprietário da família desenhando expressou: é por isso que eu acredito que você e ou a filha será a saída para a família do desenho. De volta à questão principal, você está preparado? Ele respondeu: claro. Então me diga, o que você quer da família Tong? Chan Baiyong sorriu. Ele perguntou: deixe-me dizer, primeiro, a família Tong quer se aliar com o Oa filho, certo? Ele respondeu francamente: exatamente. Eu quero você não. Seu filho. Eu. Mas eu e o filho, o A, somos um. Eu sei que só quero que você entenda o que quero dizer. Eu preciso de... Você estou pronto para me aliar ao filho O. E apoiar o filho O não é um problema. Lembre-se que a família Tong valoriza muito você. Ele riu então, só por minha causa sozinho. A famosa família Tong está disposta a apoiar seu filho. Ele imediatamente disse que é um pouco demais, mas você merece. Chan Yan riu e exclamou: você é um bom mentiroso. O que você quer dizer? Ele se recostou em sua cadeira e acenou com a mão para explicar. Não seja tão sério. Eu não quero dizer que você tem mais intenções. É apenas uma atitude superior. Isso me deixa um pouco desconfortável. Ele franziu a testa e o observou. Batida de Dlong Kong ativada no modo de aviso sério. Você ainda é muito jovem e não pode ver a situação claramente. Claro que suas artes marciais são muito fortes, mas isso é apenas o potencial. O filhote não pode se tornar um tigre feroz. Se considerado nesse aspecto, Oa não está qualificado para negociar em pé de igualdade. Com uma família Tong, mesmo que você realmente se torne o melhor do mundo. Só porque você é forte. Não significa que toda a montanha é forte. Mas você quer que eu iguale o filho dela com a família Tong apenas por causa do seu potencial. Por que razão?
Ele assentiu e respondeu que era óbvio. Mas a negociação não é uma questão entre iguais, mas entre pessoas que têm necessidades juntas. Ou a filho não precisa da família Tong, mas a família Tong precisa de Oa-san. Tendo terminado de falar, ele olhou para algum lugar. E o dono da casa ficou surpreso em seu coração. Que você sabe dizer que, segundos depois, Tia Mayang de repente se levantou. Ele foi para o canto da sala, onde o mapa foi colocado. Sua mão puxou decisivamente para baixo o mapa. Depois traga de volta para a mesa e espalhe. Ele apontou para um lugar e começou a analisar. Este é Tuktrang, onde a família Tong está localizada. Isso mesmo, abaixo é Nugumi, acima é Tonton. À direita é artes marciais, acima é Tongnan. Bem, ainda há lesões abaixo. Mas eu não os conto mesmo se houver lesões. Não vai mudar nada. A expressão do proprietário torna-se cada vez mais sombria. Tia Mayang sorriu e disse: Você finalmente revelou seus verdadeiros pensamentos. Talvez a natureza dessa pessoa seja tão liberal quanto o açúcar, mas de qualquer maneira, a casa não é uma posição dono. em que uma pessoa aleatória possa sentar. Seu propósito é muito claro. Lucro puro. Somente quando ele vir benefícios claros, ele agirá. Mas tal pessoa aceitou correr o risco para se aproximar de mim proativamente. Finalmente, depois de um período de silêncio, Tong Konok também falou o que você quer dizer. Ele inclinou a cabeça e perguntou: Que coincidência! Que coincidência! A família Tong está cercada por todos os lados por sexo justo, que são igualmente poderosos. Ainda mais forte do que a família Tong. Adicione a isso os Mabs em todo o meio. É muito abafado. Ele franziu a testa e lembrou: as pessoas parecem estar entendendo mal. A relação entre a seita e o sexo Tong justo não é ruim. Pode-se até dizer que são aliados. Camaradas de armas, Chen Yang não refutou. Sim, tá certo. Até que a lança seja destruída. Se são as 5 grandes famílias, ou os 9 grandes sexos, quando eles têm um inimigo comum. Eles vão se unir, mas quando o inimigo desaparece, eles vão se dividir por interesses e ser forçado a buscar novos inimigos. Mesmo aqueles que uma vez ficaram lado a lado. Ele hesitou. Você é... Ele interrompeu e continuou. Outras famílias não são um grande problema. Nome, Kong. Família, Fã, Modum. Famílias poderosas estão todas no leste. Apenas a família Tong está localizada no oeste. E a maneira de se conectar com outras famílias é bloqueado pelo sexo principal. Em outras palavras, se são as 5 grandes famílias, ou o que quer, no final, a família ainda está isolada. Isolado e cercado por sexo justo. Isso
certamente não é a situação que a família Tong quer. Nesta situação, a família Tong precisa de um amigo. Um amigo forte o suficiente para restringir o sexo justo. E apoiar a família Tong por trás e, coincidentemente, logo atrás das artes marciais e Tongnam, em uma posição extremamente favorável para conter essas duas seitas. É a flor pintada. Tendo terminado de falar, ele sorriu com confiança e olhou para o dono da casa. Por interesse, claro, benefício o motivou a agir. Chama Yang dá outro exemplo. Se considerarmos Chan Win como um go-board, para escapar do cerco, precisamos colocar as peças do lado de fora, não dentro. Uma vez cercado, não importa quantas tropas sejam colocadas dentro. A situação não pode ser mudada. Wang Quan, não forçado a sorrir, e perguntou: Você acha que o filho de Oa tem tanto valor? O filho de Oa não é mais um ato justo. É precisamente porque não somos mais justos. Seita que tem valor, se ainda fôssemos um ato justo com a família Tong. Um aliado conosco. Nós definitivamente nos juntaríamos às facções das seitas. É diferente. É diferente. Você não pode negar isso direito. O que você diz é uma aliança. Mas na realidade é apenas uma relação social. Ele não pôde deixar de admitir com bom gosto. Sim, normalmente ninguém diria isso em voz alta. Mas era a verdade. Chan Yang continuou a expor, ignorando aquelas palavras educadas. Seu verdadeiro propósito é tirar vantagem do filho de Oa para restringir o sexo que estão sitiando a família Tong. Quando os rumores de Osan se alinham com, enquanto a família Tong se espalha. O sexo justo certamente será cauteloso e conter Oa, filho. Assim, a pressão sobre a família Tong será reduzida. Só então, o proprietário do desenho percebeu uma coisa. Esse garoto, ele viu através de tudo. Eu o subestimei. Ele não é uma pessoa estúpida. Quem só sabe usar a força, talvez a pessoa que está em suas mãos não seja ele. O sou eu. Ele suspirou e admitiu que vi você errado. Quem você pensa que eu sou? Um pirralho arrogante que só conhece artes marciais. Você ficou com raiva quando ouviu isso. Ele disse novamente: Vou corrigi-lo, como um pirralho arrogante com altas habilidades em artes marciais. Ele silenciosamente amaldiçoou, dizendo: Seu bastardo, por que você deixou seu Júnior ser tão talentoso? Enquanto pensava que ele falou novamente: Eu admiti que era o que eu queria. Então qual é a opinião do filho dela? Ele puxou a cadeira e sente-se e respondeu: Não é diferente de você, eu só acho injusto. Quando a família Tong se beneficia desta aliança, enquanto o filho Oa tem que sofrer opiniões minuciosas de outro sexo. Eu quero um retorno digno, não um favor, mas um retorno digno. Que é uma verdadeira negociação, como retribuir, ok? Então,
Chan Maeng interrompeu novamente. Bem, primeiro eu quero deixar uma coisa clara. Esta aliança não é uma dívida de gratidão para o filho, mas de Hua San ajudando a família Tong. Então, antes de falar sobre reciprocidade, vamos nos livrar dessa atitude arrogante, porque agora estou representando o filho Oa. O espaço de repente ficou quieto. Então, de repente, a batida de Tonkon se levantou. Parece que estávamos errados. Ele apertou as mãos e baixou a cabeça para expressar. Duang Quanaut, o chefe do Tokitrong. A família Duang gostaria de se desculpar com Chan Maeng, o líder do O.A. San, vendo que ele também se levantou e fez um gesto semelhante. Eu aceito as desculpas. Depois de terminar esta edição, os dois se sentaram para continuar negociando. O dono da família Duang acariciou sua xícara de chá e perguntou: então, o que a família Duang deve fazer para para concordar em cooperar? Chan Maeng levantou 3 dedos, 3 coisas. 3 coisas. Toda vez que ele vem com algo, ele vem com um número correspondente de dedos. Primeira arma. Ele se perguntou: que tipo de arma? Os venenos da família Tong e armas escondidas absolutamente não podem ser desmaiados. Se você quiser as armas escondidas da família Tong, então esta negociação ela é considerada abandonada. Não são armas escondidas. O Hassan não sabe para que usar armas escondidas. Então, ele pegou sua espada. Então, puxe. Colocar a espada que foi quebrada devido à competição na mesa e perguntou o que ele achava. Ele olhou para ele e respondeu: bem, a qualidade é muito ruim. Embora tenha sido minha culpa, esta não era uma boa espada em primeiro lugar. Chan Yang explicou que não pode ser evitado. O Ahan não tinha dinheiro. Agora, ele é dinheiro. Mas encontrar uma boa forja que pode produzir grandes quantidades de alta qualidade. Espadas não é uma tarefa fácil. Bem, esses esmotis foram definitivamente monopolizados por outro sexo. Sim, mas aqui existem alguns dos melhores mestres de forjamento nas planícies centrais. Forjar espadas é apenas uma pequena questão para eles. Mas um escritor famoso não tem medo de um mal. Você não ouviu esse ditado? Você zomba é um absurdo. Vá para as casas daqueles escritores famosos e dê uma olhada, eles provavelmente têm centenas de canetas. Ele riu, era verdade. Chan Yan colocou a espada em sua bainha e continuou. Uma espada ruim ainda pode exercer sua força. Isso não significa não há diferença entre uma boa espada e uma espada ruim. Ouvi dizer que a família Tong, técnica de forjamento, é a melhor do mundo. Se a família Tong pode forjar espadas de Damasco para o filho, que seria ótimo. Eu concordo que isso não é difícil. Qual é a segunda coisa? Ele imediatamente disse:
Vamos ensinar Oua San, uma arte marcial. O chefe da família, Tong franziu, atesta artes marciais. Alguém que entende claramente as coisas ainda fazer um pedido tão irracional. O segredo da família real só pode ser transmitido